A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vamos para mais um vídeo aí? Então, meus irmãos, eu vou falar para vocês, viu? Vocês que estudam a palavra de Deus, que gostam de estudar, eu sei que alguns não têm muito tempo, né? Tem a vida corrida, né? Mas procure sempre vocês, é um conselho só, tá? Não é uma determinação que eu não tenho direito de determinar nada a ninguém. Mas procure aí, vocês ainda nesse tempo que nós estamos vivendo, de quando vocês for para o trabalho, em vez de escutar uma musiquinha, escute a palavra. É só um conselho, tá? Não tô falando que vocês não possam escutar uma musiquinha de vez em quando para relaxar, que eu também escuto na minha casa, né? Eu gosto de ouvir musiquinha, dependendo da letra, que nem eu já falei, né? Eu sou cristão, não posso buscar certas coisas que é contra a palavra de Deus. Mas, e quando voltar do serviço também, escutar um pouco a palavra, por quê? Porque, meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo em tempo de muito engano, cara. Muito, mas o engano está numa proporção. E Deus já vê, quando eu ainda estava, que agora eu saí, né? Não estou mais trabalhando nas empresas, né? Estou numa nova empreitada aí da minha vida, como eu já havia dito no outro vídeo. Então, mas quando eu ainda estava lá, na rua, eu estava na rua ali, aí que acontece? Deus falou dentro de mim, meu filho, se prepare que nós vamos viver tempos de muito enganos, como nunca houve igual na face da terra. Aí, naquele tempo lá, eu ainda, né, eu falava, vai ter engano, isso eu já sei, porque a Bíblia já fala, né? Mas é diferente, irmãos, quando você sabe que vai acontecer aquilo, mas que ainda não aconteceu, é diferente de você estar vivenciando dentro das coisas. Quando você sabe, mas você não está vivenciando aquilo, é uma coisa. É igual quando a gente passa por lutas. A gente aqui dá força para vocês, né? Fala da palavra, tem a força de Deus é contigo. Mas quando acontece com a gente, é outra história, né? Então a gente sente na pele. Então eu tô vendo aí muito engano em uma proporção que vocês não fazem ideia, ou faz, né? Porque às vezes eu tô saindo por aí, vejo também, né, o que tá sendo falado e, e aqui no YouTube também, né? A gente acompanha as coisas, porque é o meu papel também. Como eu tenho um canal no YouTube e eu tenho que trazer orientações na palavra de Deus, o que acontece? Eu tenho também que se examinar o que está rolando no YouTube, nas redes sociais, ou no YouTube, ou em outras redes sociais. Eu não sou de ficar vendo outras redes sociais, não. Eu fico mais no YouTube, né? Eu não gosto das outras redes, né? Mas só no YouTube que tem de engano, que tem de falso profeta, o que tem de pessoas com a aparência da piedade, né? Que com a aparência, só estou dizendo que é aparência, não é piedoso não, é a aparência da piedade, entendeu? E eu vou falar para vocês, se quem não tiver alicerçado nas escrituras, nesse tempo que nós estamos vivendo, não sei não, viu? Porque eu mesmo, por isso que a Bíblia fala lá em Mateus, né? Que se possível fora, enganaria até os escolhidos, de tanto tamanho de enganação que vai ter nos tempos que nós estamos vivendo. E agora que eu estou sentindo na pele, eu estou vendo. Eu já sabia que tinha engano, sempre teve engano, né, irmãos? Sempre, desde a época do Antigo Testamento, mas assim, os tempos de hoje, rapaz, eu tô vendo coisas assustadoras, né, de engano, né, que parece que você fala assim, muito mais grave é as guerras, muito mais grave tem coisa muito mais grave, negócio de saúde, você vai se portar com engano, mas para Deus, para a palavra de Deus, isso daí é uma das piores coisas que tem na humanidade, na face da terra, porque isso aí tem a ver com salvação e perdição de almas, entendeu? Embora muitos, e isso é um dos enganos, né? Que eu vou falar aqui, eu acabei de falar, em salvação e perdição de almas. Embora muitos já estão sendo enganados e diz que não tem condenação eterna, que não existe o diabo, que não. Entendeu? Tudo isso é manejo, faz parte do engano, né? Para iludir a mente das pessoas, para ela não conhecer a palavra de Deus, não ter crédito que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque assim, outro dia eu estava vendo um sujeito aí, eu não vou nem citar o nome dele, né? Porque senão, hoje em dia, o YouTube
tem algumas políticas, tem muitos vídeos que tá sendo derrubado, viu, meus irmãos? Muitos vídeos e outros, e tá tendo muito processo. Né, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Muita gente está sendo processada aí por falar a verdade, né? Até porque elas são processadas exatamente por falar a verdade. Então, muita gente está processando os outros direto no YouTube. O meu canal não é monetizado, mas está tendo muito canal monetizado derrubado, né? Porque parece que agora começou a perseguição nas redes sociais, estão derrubando vídeos direto, né? Agora, antes estava derrubando, mas não tanto quanto agora, né? Agora parece que acabou como que é a democracia, a liberdade de expressão que tanto falam, né? Falam uma coisa, mas na realidade é outra, né? Mas agora parece que o negócio tá pegando mesmo, pelo que eu percebi, né? Porque tem muita gente que eu tô vendo no YouTube falando as verdades que eu também falo. E os vídeos da pessoa tá sendo derrubado, entendeu? Então, tá complicado o negócio. Aí os vídeos que se prega mentira, aí esses fica lá, né? Aí pode. Sem pregar ideologias mundanas, mentira, distorção da palavra, esses não são derrubados. E o que são derrubados é aqueles que falam a verdade. Esses aí tá fardado. Entendeu? Mas é o nosso papel, a gente tem que... É o que a gente foi chamado, e quem quiser andar no caminho do Senhor é assim mesmo. Só que aí, por que eu tô falando? Um camarada, ele quase me enganou, cara. É o que eu tô falando, com a aparência da piedade. Você olha pra figura e você vê, irmãos e irmãs, presta atenção no que eu vou falar aqui. Tem pessoas, é o que eu falo. Tome cuidado, por mais inteligente que a pessoa pareça, o diabo, ele é inteligente, ele é mais inteligente que toda a humanidade junto. O anticristo, ele é inteligente. Agora, como que eu vou falar isso para uma pessoa que não acredita que existe anticristo, que não existe diabo? Aí é uma grande, como que se fala a palavra, né? É um trabalho árduo, né? Porque, cara, como é que você vai tentar abrir os olhos da pessoa que ela bate o pé que nós somos os falsos profetas, né? Embora eu não seja nem religioso, né? Porque, cara, eu vou falar, se você não tomar cuidado, aí eu quase caí na lábia do sujeito, né? Eu falei, pô, faz sentido o que ele tá falando e tal, porque ele não é religioso, né? Por isso que eu falo, ó, os enganos estão em todo lugar. Quando eu falo de engano aqui, eu não estou falando só de pessoa falso profeta que está dentro das denominações, eu não estou falando só de governantes, eu estou falando de pessoas comuns ou que não frequentam a religião, ou que saíram das denominações e ficam pregando mentiras. Entendeu? Coisa contrária à Bíblia. Por que eu vou dizer isso aqui? E essas pessoas, irmãos, tome cuidado, porque elas são muito, mas muito inteligentes. E ó, quase eu caí na armadilha. Aí eu ouvindo o sujeito, eu falei, pô, faz sentido, esse cara tá certo e tal. E tudo que ele tava falando, no primeiro vídeo dele, tava de acordo com a Bíblia, né? Aí eu falei, pô, faz sentido, esse cara, eu vou embasar o meu vídeo com desse cara aí. Aí passou, aí eu fui ver um outro vídeo dele. Aí mostrou a verdadeira face, né? Aí mostrou a verdadeira face. Aí olha, parece que Deus é maravilhoso, ele me alerta, cara. Você vê com a aparência da piedade, você vê pra pessoa, ó, além da pessoa ser uma pessoa super inteligente, porque essa pessoa que eu tava vendo, ela é muito, mas muito inteligente, ela dá até aula, ela ensina pessoas, entendeu? E ela tem não sei quantos seguidores aí. Aí, o que acontece? E ela ainda vem com a aparência da piedade. Você olha para a pessoa, meu, a pessoa mansa, tranquila, que parece que tem o fruto do Espírito, certo? Que é o fruto que o Espírito diz, manso, tranquilo. Mas Jesus também se chicoteou lá, derrubou as mesas, e aí as pessoas não entendem isso, né? Jesus se irou em algum momento ali, né? Aí a pessoa acha assim, porque o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio, acha que você, sendo um cristão, você nunca vai estar triste, você nunca vai estar irritado com nada o tempo todo, você vai ser sorridente, alegre. Oh, eu tenho a alegria do Espírito Santo. Quer dizer, você nunca vai se entristecer, você nunca vai se irritar com nada, você vai ser um cara bem pacato o tempo todo. Tá? O tempo todo você vai ser pacato. Nada vai te abalar. Então um cara desse já tá com o corpo glorificado, meu. Entendeu? Eu quero ser um cara desse aí, que Deus o livre guarde. Tô falando aqui, né, fazendo uma analogia, né, uma brincadeira, né? Porque o cara já tá com o corpo glorificado, o cara é super homem, meu. Porque mesmo a gente estando no corpo de carne, tendo o fruto do Espírito,
na maior parte da nossa conduta cristã, a gente vai ser manso, calmo, paciente, tudo, mas isso não quer dizer que você vai ser assim o tempo todo, que você nunca vai ficar triste com nada, que você nunca vai sentir medo em momento algum de nada. Você vai tentar controlar esses sentimentos, mas eles vão estar aqui, porque você ainda está no corpo carnal que foi contaminado com o pecado. Na sua carne não habita bem algum, nem na minha. O bem que a gente faz é o Espírito Santo que vem morar em nós, que nos conduz, mas aí tem a guerra da carne contra o Espírito, que muitas pessoas não entendem isso. Ela acha que se converteu, todas as virtudes ela não vai ter mais, não vai errar nunca, vai ser só virtude o tempo todo, você vai sorrir, você vai estar alegre o tempo todo. No dia que você tiver um cristão tiver triste, ele não é cristão, não tem o Espírito, não tem o Espírito. Entendeu? Não é assim que funciona, gente. Eu acho que a pessoa tem que ter um discernimento para entender essas coisas, viu? Tem que estudar mais as escrituras. Então, o que acontece? O sujeito, ele... Cara, ele quase me enganou, velho. Aí ele falou tudo certinho, aí no segundo vídeo ele já veio que a religião engana, aí ele começou a descer o velho na religião, igual eu faço, né? Aí eu também, no segundo vídeo, no comecinho do vídeo dele, ele começou a falar assim. Falei, pô, esse é dos meus, cara, vou embasar o meu vídeo com o dele, porque para trazer conhecimento para as pessoas, né? Aí depois ele começou a falar e falou, você tem que parar com essa história de inferno, de diabo, não existe, que o diabo somos nós mesmos, somos nossos defeitos, somos nossos erros, e que o inferno, irmão, aí ele veio falar assim, para e raciocina, vocês têm que estudar mais, coisa que é verdade, né? Tem que estudar mesmo. Mas você tem que estudar, porque ele disse que estudou hebraico, que estudou grego, que sabe que o inferno não existe, que é uma figura que Jesus usou lá por causa do lixão, que tinha lá no tempo do lixão, que era chamado lá, como que era? Eu esqueci até o nome, não sei se é Vale do Guinon, onde jogava lixo lá, que jogava os corpos, incinerava, e o fogo nunca se apagava, e os vermes nunca morriam. E Jesus usou dessa analogia, né? Para falar da condenação eterna. Aí ele fala, não tem condenação eterna, que o Jesus estava falando só desse lugar aí. Aí eu falei, vixe, meu. Eu falei, olha, eu tava sendo quase iludido, indo na onda do cara, falando, pô, esse é dos meus, né? Nesse daí eu vou embasar o meu vídeo com o dele. Olha só a astuta cilada do diabo, hein? Só que aí, que acontece? Aí ele falou, olha o absurdo que ele veio falar ainda. E ele disse que estuda, né? Aí, só que, veja só a astuta cilada do diabo, irmão, pra você ver como engano é. Aí ele pegou e falou assim, você sabe esse livro aqui, a Bíblia nunca foi sagrada. Aí ele falou, isso aqui não é a palavra de Deus. Olha o que ele falou, não é a palavra de Deus. Isso aqui foi modificado, foi distorcido, quem estuda sabe disso. Vamos estudar. Aí ele falou, vamos estudar para vocês saberem, não deixa ser enganado, você sabe o que é Deus? Aí ele mistura algumas verdades, é o que o diabo faz. O diabo, gente, entendam de uma vez por todas, ele não vai falar todas as mentiras, ele vai falar algumas verdades, como ele fez com Eva, ele vai adocicar, ele vai pegar a verdade e vai fazer ela ser, ele vai falar meias verdades. Ele vai usar a verdade, misturar ela com mentira, e algumas partes que ele vai falar, tipo assim, que nem ele falou para Eva, Deus falou, do dia que comer desses frutos, morrerás. Aí a Eva comeu e não morreu. Aí ela falou, então o diabo falou a verdade. Mas ele não falou a verdade, ele falou meia verdade. Por quê? Porque eles não morreram fisicamente naquela hora, mas morreram espiritualmente. Fisicamente eles morreram mais tarde, com anos e anos depois, né? Mas primeiro, porque o homem era para ser eterno. Deus criou o homem para não morrer. Entendeu? Mas primeiro veio a morte espiritual. Aí como eles não morreram fisicamente, falou, o diabo não mentiu. Então o diabo, ele não fala tudo mentira. Ele é meias verdades, ele mistura. Ele bate no liquidificador bem batido, sabe? Aí toma aqui, ó, o copo para você. Aí você toma e você é iludido. É ilusionismo, igual os mágicos, sabe? Ilusão. E os caras são bons no que fazem, né? Inclusive esse que manipula a palavra, eles estudam, parece para isso, né? Aí ele começa a criticar um outro enganador, sendo que ele é enganador, mas ele vai criticar o outro enganador para iludir a pessoa. Meu, é uma estratégia diabólica. Por isso, qual que é a estratégia do diabo? É exatamente essa, para ele desvalorizar a palavra de Deus, para as pessoas não ir para a palavra de Deus, tá? E ela não conhecer a verdade, tá? Porque o que esse camarada fez? Aí ele desprestigiou a Bíblia e falou, Deus está dentro de você. Isso é verdade.
Entendeu? Então, ponto para ele. Ele falou uma verdade aí nesse aspecto. Deus está dentro de nós. Até aí, beleza. Aí, daqui a pouco ele vem com outra. Aí ele pega e fala assim, como que é? Você pode ver Deus na natureza, também é uma verdade. Eu converso muito com Deus através da natureza. A natureza é um veículo que Deus usa para falar com a gente. Mas não que você tenha que adorar a natureza como se ela fosse Deus. Porque na Bíblia, ela condena, tem gente que adorou até o sol, os astros, adorou as estrelas, adora o universo, porque acha que o universo é Deus. Deus ele está em tudo. Só que isso, o universo não é Deus, porque Deus criou o universo. Deus é o criador do universo. Deus criou os astros para luminares. Isso está na Bíblia, entendeu? Então, Deus criou o homem. Aí você pode falar, muitos falam assim, tá, porque eu falo assim, tá, então quem criou o primeiro homem da face da terra? O homem nasceu da onde? O primeiro homem, como ele surgiu? Ah, não, surgiu do macaco. Aí o outro lá fala que surgiu do macaco, né? Aí, surgiu tinha uns ancestrais lá, que era o Neandertal, né? Aí inventa um monte de coisa, cara, que se você estudar, você sabe que existiram figuras que às vezes nem sabiam falar direito, que eram aqueles barbudos, parecia o Homem das Cavernas, sabe? Teve esses daí, verdadeiramente. Mas você não veio daquilo ali. E como que surgiu aquilo ali? Se você estudar, você chega a uma conclusão. Agora, se você não estudar, você vai ser papagaio, imitar o que os outros falam. Então, você vai escutar o que os outros falam, vai acreditar naquilo, porque você não quer acreditar na palavra de Deus. Porque para você, ela é muito fantasiosa. Para as pessoas que não têm o espírito, a palavra de Deus é fantasiosa. Então, ela vai dar ouvido para esses camaradas aí. Então, ela vai se agarrar e vai repetir o que os camaradas falam. Ela não vai procurar estudar, se aprofundar, ela vai dar ouvido pro camarada, porque o camarada fala o que ela acredita. Então o camarada tá certo, lá, ó, o homem veio do Neandertal. Cara, eu vou te falar, aí, isso é a estratégia do diabo. O que ele quer? Aí vem um cidadão desse, que no início, quando você escuta ele, e ele é muito inteligente, e assim como o anticristo, porque que é? As pessoas têm que entender, cara. Se você não lê a Bíblia, tudo que eu falar aqui, para vocês vai ser irrelevante. Entendeu? Agora, quem estuda a profundidade, mas com simplicidade de coração, com pureza, com honestidade, com humildade, não você estudar de uma maneira religiosa para puxar sardinha para a religião, para fazer interpretação religiosa. Não, você tem que ir lá desprendido de religião, desprendido de intelecto humano. Esqueça o que você aprendeu na faculdade. Paulo era um estudado da lei. E depois ele falou, jogo tudo fora, porque depois que eu encontrei a Cristo, a sabedoria suprema, tudo que eu aprendi eu considerei como escória. Não é que ele não vai usar nada do que ele aprendeu lá, não é isso. É que, pela excelência do conhecimento de Cristo, tudo que ele aprendeu é como se fosse nada. Entende o que eu quero dizer? Então, e Paulo era um homem super estudado. Então, peraí, os outros apóstolos não, era semi-analfabeto, analfabeto. Mas Paulo e Lucas eram estudados. Lucas era médico. Então, é questão de você estudar, não só a palavra, mas de você buscar nas histórias. Tem história, tem coisas que não está na Bíblia, mas está na história. E foi fato verídico, entendeu? Quando você lê história de que não tem a ver com as escrituras, de não tem a ver com o cristianismo, aí todo mundo acredita. Agora, como é uma história, só porque não está na Bíblia, aí ninguém acredita. É história, é fictício. As outras coisas, ET é verdadeiro, o extraterrestre é verdadeiro. Olha lá, eu vi um homenzinho verde, olha lá o disco voador. Aí é verídico. Isso daí a NASA fala. Isso daí a NASA coloca na cabeça das pessoas. Então isso é verídico. Tem homenzinho verde. Os dinossauros lá, existiu o mesmo dinossauro para quem estuda, né? Mas assim, nessas coisas as pessoas acreditam. Mas na palavra de Deus, não, é fantasiosa, não existe. Né? Por quê? Porque as pessoas endurecem o coração com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, às vezes, ela confronta o seu pecado, o seu erro, como confrontou o meu. E muita gente não quer aceitar isso. Então, é muito mais fácil acreditar em homenzinho verde, em bicho da capivara, e loira do banheiro, né? Estou descontraindo aqui só, irmãos, do que acreditar na palavra de Deus. Então, esses caras, eles são muito inteligentes. Então, o que eles fazem? Ele tem o espírito do anticristo. Ele pode até falar de Cristo. Ele fala de Cristo, ele fala de Deus, ele fala que crê em Deus, que Deus está dentro dele. Só que todos nós que dissemos que temos o Espírito do Senhor,
a gente tem que provar não para dar satisfação para a pessoa, mas com as nossas atitudes. Entendeu? E qualquer que nega a palavra de Deus tem o espírito do anticristo. E por que eu digo isso? Aí, eu vou mostrar para você o que o camarada falou e que não faz sentido o que ele falou. Embora ele não é religioso, eu também não sou, numa parte, o que ele falou eu concordo. Porque a religião engana, que Deus está dentro de nós, essa até aí ele falou a verdade. Só que quando ele começou a falar as outras coisas, cara, aí eu falei, misericórdia. Aí, e é um cara, ó, se eu fosse comparar a minha inteligência com a dele, eu perderia anos-luz desse cara. Entendeu? Sinceramente, irmãos, eu sei reconhecer. Não estou me menosprezando falando que eu sou totalmente burro, não é nada disso que eu estou falando, mas eu sei reconhecer. Eu vi que o cara é muito inteligente. E o anticristo é um cara muito, mas muito, mas muito inteligente. Por isso que ele vai ganhar a maioria da população. Se ele não fosse um cara muito inteligente, ele não tinha essas estratégias para lubrificar as pessoas. Agora, quando você está na palavra e está com o Espírito Santo, é mais difícil para o espírito do anticristo te enganar. Não estou falando, porque como a palavra diz, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Entendeu? De tamanho engano que vai ter no final dos tempos. Então, a Bíblia mesmo fala, né? Muitos se apostatarão da fé, né? Ixi, tá mal gritarado aqui, irmão, desculpa aí. Toda vez é assim que eu vou gravar vídeo, acontece coisas. Então, muito apostatarão da fé e dão ouvido a espíritos enganadores e ensinos de demônio. É o que está acontecendo hoje. Se você olhar, entendeu? Então esse camarada, o que ele falou? Esse camarada, deixa eu arrumar aqui o microfone aqui. Tá, tem que ver se tá ligado. Então esse camarada, o que ele veio falar? Ele pegou e começou a negar a Bíblia. Falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ele estuda bastante, né? Que ele ensina muita gente. E que ele estudou hebraico, ele estudou grego e tal. Só que aí ele cai numa contradição, porque ele acha que só ele que estudou grego e estudou hebraico. Se você... Eu não estudei a fundo grego e hebraico, não sei falar grego nem hebraico, eu sei algumas palavrinhas que eu pesquiso. Só que aí, se você buscar no grego e no hebraico, tudo que ele falou que não existe, no grego e no hebraico tá lá. Ah, mas é um figurativo. Cara, se você tiver o Espírito Santo, irmãos e irmãs, se você tiver o Espírito Santo, você derruba esses caras. Mesmo que eles sejam muito inteligentes, porque a inteligência suprema é de Deus. Ninguém supera a inteligência de Deus. E o Espírito de Deus, ele não te deixa você ficar enganado por muito tempo. Ele te avisa, como ele me avisou, que eu estava quase caindo na lábia do anticristo, do Espírito, né? Porque você tem que entender que não tem só um líder mundial que vai vir, chamado de anticristo, como teve ao longo das eras, uma tipologia de anticristo, de ditadores. Qualquer um que age com ditador e leva o engano é anticristo, entendeu? Que é contrário ao que a Bíblia ensina, é anticristo. Então, ao longo da história, teve várias tipologias de anticristo, ditadores, que andaram nesse mundo aqui. Só que lá no último instante do final dos tempos, vai ter um que é o maior de todos, o majoritário, que a Bíblia diz. Tá? Que é um governante que vai se aliar a política com a religião e vai ter, o falso profeta é um líder religioso e o anticristo um líder político, tá? Então, irmãos, o que vai acontecer? Não é só o anticristo que a pessoa tem que se ligar, é o espírito do anticristo que já está desde o tempo que o apóstolo João falou nas suas cartas. Eu não sei porque a necessidade de ficar gritando, meu Deus. Então, desde da carta do apóstolo João, da carta de João, não o evangelho, que o espírito do anticristo, que ele fala que já está entre nós, já está rodando no mundo. Agora, a figura veio aparecer agora, no final dos tempos, que a gente ainda não sabe porque ele não se revelou. Como eu disse, a gente suspeita de alguma figura, mas não tem como a gente dar chanchela assim, bater o martelo e falar, tá, é esse. Não tem, não dá para saber. Né? A gente desconfia de alguma figura aí, né? Eu, pelo menos, tenho algumas figuras aí. Não é muitas, mas é uma figurinha aí, né? Eu suspeito que algum deles né? E tem um que eu acho, posso estar errado? Posso. De eu achar que tem um que é o principal para mim, né? Posso estar errado, mas para mim, por enquanto, é o que está mais perto de ser anticristo. Mas você não tem que se concentrar só na figura do homem anticristo. Você tem que se concentrar, por quê? No espírito do anticristo.
Porque o espírito de anticristo, ele age em qualquer pessoa que não crê na Bíblia. Entendeu? Qualquer pessoa, o espírito do anticristo vai usar ela. Entendeu? Mesmo que ela não saiba que ela está com esse espírito. Mesmo que ela fala que é de Deus. O que a carta de João fala, irmãos? Por isso que eu falei, aí eu fiz a carta de João, falei da unção do santo. Meu, filhinhos, já é a última hora. Por isso, já sabeis que o anticristo está no mundo. E muito tem se feito anticristos. E o espírito do anticristo já está no mundo. Entendeu? Então, aí fala, filhinhos, provai os espíritos, porque nem todo aquele que diz que é de Deus, é de Deus. Provai os espíritos. Entendeu? Você tem que julgar, você tem que provar. Peraí, não acredite em tudo que você está ouvindo, vai analisar. Peraí, você estuda as escrituras? Irmãos e irmãs, você estuda? Parabéns para você. Agora, o que você vai fazer com essa sabedoria? Com esse estudo que você tem aí? Você vai lembrar, o Espírito fala, Jesus falou que o Espírito Santo vai fazer nos lembrar de tudo que ele tem dito. Então, peraí, quando você estiver perto de ser enganado, o Espírito Santo, se tiver ele vai te avisar. Opa, alerta. Entendeu? Então, o que esse camarada fez? Ele pegou, falou que a Bíblia não é sagrada, que a Bíblia foi distorcida, toda ela. Agora eu pergunto para vocês, tá? Só uma, como que se resolve essa questão? Porque a Bíblia, 400 acho que 30 anos antes, né? Se eu não me engano, posso estar falhando por alguns anos aí vocês me corrijam, tá? Tanto Isaías como Zacarias profetizou na nossa Bíblia. Eu estou falando da nossa, traduzida aqui. Almeida Corrigida, NVT, NVI, né? Tem aí a King James também, que é a versão inglesa, né? Não estou falando nem da original em grego e nem da original hebraica. Estou falando da tradução nossa, brasileira aqui, certo? Se você ver lá em Isaías e no livro de Zacarias, ele falando 430 anos antes, eu acho que é isso o tempo, se eu não estiver enganado, que o Messias ia vir montado numa jumenta. Como é que ele sabia? Porque aconteceu que o Messias ia ser cortado. Lá no livro de Daniel fala coisa parecida, certo? Como é que os caras sabiam muito tempo antes e outra? Os caras estavam aqui em carne, não estavam, eles não estavam lá no céu, entendeu? O anjo desceu e revelou para eles. E aí eles puseram nos escritos, puseram nos papiros, que depois, posteriormente, veio fazer a Bíblia, que aí veio a tradução. E aí, aonde que eu quero chegar? Porque muitos falam assim, a tradução errou, porque, a tradução, então antes, quando era escrita, foi escrita pelos profetas, no papiro, que não tinha Bíblia, livro, tinha papiro, o rolo de papiro, certo? Então os profetas mentiram, então aqueles profetas não eram de Deus, era tudo mentiroso. A Bíblia falou que o Espírito de Deus agiu nos profetas, então também é mentira isso. Então tá tudo mentira, né? Então como se diz, como que você explica que tudo que está lá aconteceu? Se a Bíblia toda é mentirosa, se a Bíblia toda foi distorcida, certo? E se você olhar ainda, lendo a Bíblia hoje, e olhar para o que está acontecendo hoje, na nossa Bíblia, mesmo ela tendo erro de tradução em alguns pontos, porque, na verdade, eu nunca menti para vocês aqui, teve erro de tradução sim, certo? Mas não na Bíblia toda, certo? E outras, tiraram o livro da Bíblia? Sim, tiraram. Quem tirou? Os católicos, os protestantes e os judeus. Cada um para adequar as coisas às religiões dele, certo? E tinha coisas que eles não queriam que viesse à tona, para que de alguns livros, tinha livros, irmãos, que tinha que ser tirado da Bíblia mesmo, que não tirado, que não é que tirou, ela não entrou no cano, ela nunca teve. Então eles só estavam avaliando para ver qual livro entrava no cano bíblico que a gente tem, oficial, certo? Então muitos livros não entrou porque alguns livros eram heréticos, ensinavam práticas que eram contrárias ao que Deus ensinava na sua palavra, certo? Agora outros livros eles tiraram porque lá tem muita denúncia, vocês iam entender muito mais as coisas com a mente muito mais aberta, entendeu? Alguns livros que eles dizem que são apócrifos,
Que é um livro apócrifo, para quem não entende? É um livro que eles quem? Os religiosos. Nessa parte eu já concordo com esse sujeito. Os religiosos, eles determinaram qual livro era inspirado pelo Espírito Santo e qual não era. Só que eles avaliaram, como eles viram alguma coisa assim, por exemplo, quando os anjos desceram aos céus e fizeram abominações. Eles não queriam que esse conhecimento chegasse às pessoas, para não escandalizar as pessoas, segundo ele, para não perturbar as mentes da pessoa e não deixar a pessoa confusa, tá? Segundo eles, né? Então eles esconderam essa parte. Só que eles não tiraram a parte de Judas e do comecinho de Gênesis, que fala exatamente. Eles não falam abertamente, mas eles dão uma pitadinha. Abertamente você vai ouvir no livro de Enoque, certo? Que está fora da Bíblia. Então, e tinha algumas denúncias de alguns falsos profetas, de alguns governantes lá. Se você entender a simbologia, você vê a denúncia dos profetas que Deus usou para denunciar os governantes, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Entendeu? E os caras não querem que chegue a certo conhecimento. Porque senão a pessoa ia entender tudo, aí ia se voltar contra a religião, ia sair da religião, ia se voltar contra os governantes, entendeu? Por isso que eles esconderam. Certo? Nessa parte, esse sujeito até que ele falou a verdade, tá? Só que ele falou que a Bíblia toda não é inspirada, que ela não é a palavra de Deus, que ela não é... Tá, aí eu pergunto, tá? Só que aí, olha o que ele fez, ó como a pessoa se contradiz. Ele citou, ao mesmo tempo que ele falou que não era a Bíblia, não era a palavra de Deus, e eu sou muito observador em certas coisas, e ainda mais de estudo bíblico, eu fico prestando muito bem atenção para ver que, né, eu gosto de prestar atenção. Às vezes eu deixo passar algumas coisas batidas, eu tenho que revisar de novo, mas às vezes eu capito ali. Aí, cara, o cara começou a citar coisa que estava na Bíblia. Na nossa Bíblia, na nossa tradução. Ele começou a citar coisa que estava lá. Como que ele diz que a Bíblia é distorcida e ele mesmo cita? Às vezes sem nem perceber, ele está citando o que está escrito na Bíblia. Então se ele não acredita, como é que ele está citando o que está escrito lá? Dá para entender? Você vê como o espírito do anticristo se contradiz e a verdade vem à tona pelo Espírito Santo? E outra, se a Bíblia não é a palavra de Deus, aonde está a palavra de Deus? Porque tem uma palavra, porque o verbo, que é Cristo, era Deus e estava com Deus. Isso quem inventou foi o religioso, não existe. Cristo nunca foi a palavra de Deus, Cristo nunca foi. Aí, onde que ele quer, que certos caras querem chegar, certo? Ele falou assim, esse sujeito, que ele acredita em Jesus Cristo, que Cristo, né, mas do jeito que ele falou, ele não acredita que Jesus Cristo é Deus. Ele acredita como os espíritas, que Jesus Cristo é um homem sábio, é um homem que atingiu o nirvana da sabedoria, entendeu? E que nós temos que seguir o exemplo. Nenhuma parte ele falou que Jesus Cristo era Deus, ou é Deus. Nenhuma parte. E Jesus Cristo é Deus encarnado, certo? Aí eu pergunto, quer ver outro defeito que ele cometeu também, ou uma outra falha? Ele não falou que Jesus Cristo é só um homem, ele exaltou muito Cristo na sabedoria, mas ele não falou, para ele não expressou Jesus Cristo como Deus. E ele falou, eu tenho que seguir, porque ele é um homem muito sábio, ele atingiu o nirvana da sabedoria, isso que ele quer que a gente faz também, né? E outra coisa que ele falou, aí eu não entendi nada, porque ele misturou tudo. Ele falou contra as religião, que a religião não vem de Deus, mas parecia que ele estava falando exclusivamente das católicas e da protestante. Só que ele se esquece que no mundo tem várias e várias e várias religiões. Várias. Tem o hinduísmo, tem o islamismo, tem o budismo, tem o espiritismo, tem o candomblé, tem a mesa branca, tem não sei dos canta. Você não pode nem numerar o tamanho de tantas religiões que tem no mundo. Tem várias filosofias orientais, entendeu? Tudo é religião. Se você entender o que é a religião, até a Bíblia é uma religião, a palavra de Deus. Só que é uma religião, qual que é a religião da Bíblia? Visitar os órfãos da viúva nas suas dificuldades e socorrê-los, e desviar da corrupção do mundo. Essa é a religião da palavra de Deus pura e imaculada que está escrito em Tiago, certo? Então, tudo uma prática, se você for ver, porque religião
veio do significado ligar e desligar, que ele falou isso também. Nessa parte ele falou, eu concordo, né? Que religião é se ligar com Deus, se religar. Só que você se religa com Deus pela palavra, diretamente, por meio de Cristo, entendeu? Coisa que ele não explicou isso. E outra, onde ele caiu em contradição, que ele falou assim, Deus está em todo lugar, Deus está na natureza, correto, porque Deus criou, não é que a natureza é Deus. Aí ele dá uma conotação que tudo é Deus. Natureza é Deus, sol é Deus, estrela é Deus, o universo é Deus. Deus está em todo lugar. E ele está em todo lugar, porque ele é onisciente e onipresente. E ele que criou esses astros, criou a natureza, criou tudo. Mas a natureza não é Deus. A natureza é a assinatura de Deus. A natureza é a criação de Deus, como nós. Nós temos a assinatura de Deus, porque foi ele que nos criou. Mas você é Deus? Eu sou Deus? Entendeu? Que não encaixa. Aí ele falou, não, Deus tá no espiritismo, olha aí, ó, onde que o camarada chegou. Tá no espiritismo, tá na onde você quiser. Você não precisa de religião. Ele pode estar no espiritismo, ele pode estar na outra religião lá, ele pode estar na árvore, ele pode estar na natureza, ele pode estar no aço, ele pode estar... Aí o cara fez uma salada, cara. Aí eu falei, capaz, mano, que raio? Aí eu fiquei impressionado, eu falei, o diabo é astuto, hein? O diabo, e ele é um cara inteligente, só que pra ele, Deus tá em tudo, e tá mesmo, assim, se você... É que é difícil, é complexo de entender, irmãos. Deus tá em tudo, mas ele não é tudo. Ele é o criador de tudo, por isso que ele tá em tudo, ele é onisciente. Por exemplo, Deus tá aqui comigo e tá aí do outro lado com vocês. Porque Deus habita dentro da igreja. A igreja não é uma pessoa só. Vários membros que formam o corpo de Cristo. Então, como que Deus pode estar aqui e pode estar aí? Você sabe me responder? Com vocês. Ele está aí com vocês e está aqui comigo. Se houver sinceridade dentro do seu coração e pureza, ele está aí. E se eu tiver pureza e sinceridade, ele está aqui. Ao mesmo tempo que ele está aí. Como é que ele pode? Corpo glorificado. Jesus não entrou lá com a porta fechada? Não, era o espírito etéreo. Aí você já está indo para o lado do espiritismo. Entendeu? Então, não tem religião. Deus não tem religião. Ele entrou e ele comeu. O espírito não come. Certo? Ele pediu favo de mel e peixe. E ainda falou, Tomé, toque nas minhas mãos, na minha ferida. Ó. Vê que eu sou de carne e ossos. Meu! E um cara de carne e ossos estava nessa parede? Como você explica isso? Corpo glorificado. Entendeu? Mas vai falar, enfiar isso na cabeça das pessoas, ela não entende isso, porque ela não acredita no sobrenatural, ela acredita nos que os olhos carnais podem ver, entendeu? Ela só acredita no espírito etéreo porque ela sabe que a própria ciência, que era contra a palavra de Deus, não teve como desmentir que existe corpo, alma e espírito. Se Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, logo nós somos corpo, alma e espírito. Entendeu? Então, cara, você pega esses caras na mentira. Então, ó, irmãos e irmãs, cuidado, compare com a Bíblia. Não acredite nessa história que a Bíblia foi totalmente distorcida, porque se você ler a Bíblia e ver os acontecimentos, as coisas estão se cumprindo. Se a Bíblia foi toda distorcida, como é que pode? E eu não estou falando da Bíblia original em hebraico e grego, eu estou falando da nossa. Se você ler a sua aqui, você vê que tem coisa que está escrito lá que está acontecendo agora. Como é que pode? Entendeu? Lógico que, de novo, teve alguns erros de tradução? Teve. Mas pensa comigo. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus tem certas coisas que ele permite para os propósitos dele se cumprir. Coisas que a gente ainda não tem capacidade, a gente é limitado aqui na Terra para entender. Entendeu? Vai ter coisas que Deus vai nos revelar, que a gente vai ser capaz de compreender, que ele vai abrir nosso entendimento pela leitura da Bíblia, mas vai ter coisas que mesmo você lendo a Bíblia, você não vai entender, porque são chamados desígnios de Deus. Entendeu? Ou você acredita por fé, ou você contesta e fala, não, Deus não existe porque ele é contraditório. Aí é uma escolha sua. Entendeu? Eu prefiro acreditar em Deus, mesmo que eu não entenda. Tem coisas que eu não entendo, que eu fico perguntando para Deus. Falando, Senhor, mas eu quero entender para fazer a sua vontade. Vá, se estou falando para você ir, vá por fé, sem entender. Porque a fé é você obedecer mesmo sem entender, você só acreditando. E é difícil de você fazer isso. Lógico, Jesus não falou que era fácil. Mas a fé verdadeira é essa. Entendeu? Então, você não precisa ver para crer. Jesus falou para Tomé, bem-aventurados os que crê sem ver.
Você vê Jesus aqui? Você vê Deus? Não vê. Então como você sabe que ele existe? Como você sabe que ele está aqui com a gente? Se não for por fé. Tá vendo? Entendeu? Então, tem coisas que vai muito além da nossa vã filosofia e dos nossos olhos carnais. Ou você crê por fé, ou você não crê. Simples assim. Então, toma cuidado, que muitos caem em contradição, que tem o espírito do anticristo, mesmo que ele fala que é de Deus, aí você tem que se perguntar, assim, se ele falou que é de Deus, mas qual Deus? Ah, mas não existe só um Deus no mundo? Não, entenda, irmãos. Irmãos e irmãs, entenda, tem gente que pergunta isso. Para nós cristãos, o único Deus verdadeiro é o Deus Criador, é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus Elohim, Adonai, é o Deus Cristo, o Yahshua, Yahushua, que eles usam várias nomenclaturas. Para ficar mais fácil para quem não compreende as nomenclaturas que Deus usa, é Deus Criador, o Deus Criador dos céus e da terra, certo? O Deus da Bíblia. Esse, para nós cristãos, é o único Deus verdadeiro, mas a gente sabe que tem muitos no mundo que se chamam deuses. Por exemplo, quer um exemplo? A Bíblia mesmo, Jesus chama, e Paulo chama, Satanás de Deus desse século. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Aí veio o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Entendeu? Então, Paulo chamou Satanás de Deus desse século. Quer ver outro? Que é Deus com D minúsculo, né? Que Deus nosso é com D maiúsculo. Satanás é com D minúsculo, porque ele se chama Deus, né? Satanás, o anticristo vai se proclamar Deus. Entendeu? Então, ao longo da era, por exemplo, o grego, Zeus é um deus deles lá, Zeus. O muçulmano, Deus deles é Alá, que não é o mesmo nosso, é Alá, entendeu? Para o outro da China, Deus dele é o Buda, entendeu? Então, tem muitos no mundo que se chamam Deus. Quando uma pessoa fala eu creio em Deus, você tem que fazer a seguinte pergunta. Se você não quiser fazer para a pessoa, mas você se pergunta para você. Ele falou que é de Deus, mas qual Deus? Será que é o mesmo Deus que eu creio ou é outro? Você tem que se fazer a pergunta, ou para ele ou para você mesmo. Você não pode acreditar que ele crê no mesmo Deus que você, sem ele dar uma prova construtiva. Tá, se você doer, mas você crê. Aí você, como quem não quer nada? Porque eu sou questionador, eu faço. Tá, aí a pessoa fala que crê em Deus. Você acredita na Bíblia? Aí você já vai indagando a pessoa, né? Ah, ele fala que acredita em Deus. Você acredita em Jesus Cristo? Jesus Cristo para você morreu na cruz. Quem é Jesus para você? É um homem sábio? Ele é Deus encarnado? Como você vê as coisas? Pergunta para essa pessoa, aí você mata. Se você conhecer da Bíblia, você vai saber se ele é mesmo de Deus, verdadeiro que você crê, ou de um outro Deus aí que ele está inventando. Ou que ele acredita, né? Às vezes ele não está inventando, existe. Existe assim, para essas pessoas, né? Aí você vai ver se ele crê no mesmo Deus que você ou não. Entendeu? Tem que se fazer a pergunta, irmãos. Tem que ser inteligente nessas partes aí. Eu não sou muito inteligente para as coisas do mundo. Eu, às vezes, preciso de pessoas. Não estou me achando. Mas eu, para questão bíblica e espiritual, eu, graças a Deus, Deus me abre os olhos, viu? Eu fico muito ligeiro. E ainda é difícil, porque às vezes quase que o cara me enganou. Entendeu? Então foi esse o vídeo, tá? Preste para vocês prestarem muita atenção. Leiam a Bíblia com a unção do Espírito, perde a sabedoria. E outra, para você ter a unção do Espírito, primeiro você tem que entregar a vida para Jesus. Porque tem gente que perde a unção do Espírito, vai ler a Bíblia, perde a unção, mas não entregou ainda a vida para Cristo, como o único suficiente Salvador. O Espírito não vai vir para você, morar dentro de você, se você não entregar a vida para Cristo. Falar assim, não, eu creio que Cristo veio, morreu no meu lugar para pagar o meu pecado e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai intercedendo por mim como meu advogado. Você confessou isso com a boca, creu no coração e na sua alma, pronto, você está salvo. E aí sim você pede a unção do Espírito e vai ler a Bíblia, pede, Senhor, me dê da sua sabedoria espiritual. Eu não entendo de muitas coisas, abra meus olhos espirituais para me entender e Deus, se ele vê que você está de bom coração, ele vai te dar. Entendeu? Mas primeiro você tem que entregar a vida para Cristo. Não adianta você pedir essa sabedoria se você primeiro não entregou a vida para Cristo. Tem gente que ainda nem entregou a vida para Cristo. Então não adianta você pedir a sabedoria espiritual para Deus, que aí ele não vai te dar. Entendeu? Tem que entregar a vida para Jesus primeiro. Tá bom? Então tome cuidado com quem fica falando que a Bíblia é uma fraude,
que é esses papos aí, que tem muitos que saem das religiões, ou que nunca frequentou, que diz que crê em Deus e fica falando. Que nem outra coisa também, irmãos. O inferno não existe, condenação não existe, tá, e o céu existe. Aí todo mundo vai para lá. Se a Bíblia diz que existe condenação eterna, porque lá está escrito condenação eterna. Aí eu falo assim, não, mas o inferno é aqui. Tá, então, tá bom. Então vamos me responder só uma coisa. Se o inferno é aqui, por que esses falsos profetas estão nadando em dinheiro e estão curtindo lá de braçada, lá nadando nas piscinas com muitas mulheradas e tudo? Isso é o inferno? Então se for inferno, eu quero ir para esse inferno. Pô, eu quero ir. Meu, o cara tá nadando em dinheiro, não tá sofrendo, não tá nada. Os governantes corruptos tá aí, eles quando vão preso, vai lá pra cela com TV de não sei quantas polegadas, com LED, comida diferente dos hospedos comum, tem toda a mordomia. Meu, que sofrimento, que inferno é esse que esses caras passam? Então eu quero viver nesse inferno também. Desculpa, tô parafraseando aqui. Que inferno que eles estão sofrendo? Ah, meu irmão, não seja ingênuo, não seja ingênuo. Para onde, se o inferno é aqui, para onde vai a sua alma depois que você morrer? Porque volta tudo a Deus. Então todo mundo matando, roubando, não se convertendo a Cristo, vai todo mundo para o céu, é isso? A Bíblia não fala isso. Ah, não, a Bíblia é mentirosa. Aí eu já não tenho mais o que dizer, irmãos. Para essa pessoa que diz isso, eu já estou dando todos os argumentos aqui. Que a pessoa se contradiz. Certo? Então, aí a questão de fé, aí a fé ela não é imputada por força, ela é quando você abre o coração e deixa a palavra entrar. Se você está com o coração endurecido, nada do que eu disser aqui para defender a palavra de Deus vai servir, você vai pensar igual esse sujeito aí. Então, para esses, o assunto encerra aqui, né? Agora, se você quer meditar, quer raciocinar, quer pensar, quer ponderar para ver se faz sentido o que eu estou falando, aí pode ser que você ainda tenha uma chance. Não estou falando que eu estou te condenando, que você vai para o inferno, nada disso. Isso aí pertence a Deus. O que eu estou falando é que você pode estar enganado, tá? Então, aí se você vai se perder ou vai se salvar, aí já não pertence a mim, pertence a Deus, tá? Então, eu estou falando só para vocês abrir o olho, tá? Porque tem muito engano, tem teorias malucas que as pessoas criam, que é a astúcia do diabo. Porque se desde Gênesis fala que o diabo é o querubim criado por Deus, que tem anjo, então não tem anjo coisa nenhuma. Então a Bíblia toda, pode pegar sua Bíblia, irmão, joga fora. Joga fora porque ela não presta, ela é mentirosa. Certo? Que é isso que o anticristo fez. Ao longo da era, todo mundo foi tentar destruir a Bíblia. Já tentaram de várias formas, não sei se você sabe na história. Só que na Bíblia mesmo está escrita: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E outra, vai chegar o tempo que vão juntar as Bíblias e vão queimar. O anticristo vai mandar tocar fogo todas as Bíblias. Por isso que tem Bíblia em áudio. E ele vai proibir as Bíblias em áudio também. Ele vai proibir, certo? Só que se você estudar, vai estar aqui, ó. E daqui ele não pode tirar. O único jeito dele tirar daqui é te matando. E aí? Aí ele vai ter que te matar, mas mesmo assim você vai estar salvo. Porque daqui ninguém rouba. Certo? Então é isso, irmãos e irmãs. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Deixa o like se gostou. Deixa o dislike se não gostou. Compartilhe o vídeo. Se inscreva quem não é inscrito. E bem-vindo aos novos inscritos. Foi? Rogério, valeu. Obrigado, irmão. Por acompanhar o vídeo aí, o canal, tá? Obrigado pela força aí, tá bom? E se vocês quiserem que eu fale o nome de vocês aí, às vezes, no vídeo quando eu gravo, como eu tô falando de Rogério, pode dar o aval aí que eu cito o nome de vocês aqui, tá bom? Fui, até a próxima.